rapaziada, tudo tranquilo com vocês? E no vídeo de hoje eu queria trazer mais um absurdo que a diretoria do Santos proporcionou para nós torcedores, que é a possível transferência do Santos com o jogador Tassiano do Bahia, tá? Antes de tudo, eu queria colocar aqui que eu não tenho nada contra o jogador Tassiano, até porque eu não fui atrás para saber se detalhadamente nas estatísticas, taticamente, tecnicamente dentro de campo, se o cara rendeu para o Bahia nesse ano. O que todos os torcedores estão muito bravos, assim como eu, é o valor dessa transferência. Para quem não sabe, o valor está em 4,5 milhões de euros, que dá 32 milhões de reais. Então, assim, uma diretoria que fala que o orçamento é baixo, que não está com muito dinheiro para trazer grandes nomes, desembolsar 32 milhões num jogador mediano do Campeonato Brasileiro é realmente um grande absurdo, um grande erro, tá? Acho que não precisa nem entrar muito no detalhe para saber que é muito absurdo o valor, tá? E bom, para não ficar um vídeo aqui apenas de indignação com essa diretoria patética, eu queria trazer aqui dois dados só para vocês ainda ficarem mais bravos e para vocês entenderem o quão errado é esse valor de transferência de 4,5 milhões de euros, tá? O primeiro dado que eu trouxe aqui é o seguinte: o Tassiano, caso essa contratação seja concreta, caso essa contratação realmente aconteça, o Tassiano se tornaria o sexto jogador mais caro da história do Santos Futebol Clube. Isso a gente está falando não de um jogador, uma jovem promessa de algum time, algum cara jovem que se destacou no campeonato, ou realmente um craque de um outro time do Campeonato Brasileiro. Não, a gente está falando de um jogador mediano do Campeonato Brasileiro, tá? Outros nomes que estão nessa lista, né, entre os 6 mais caros, a gente tem, por exemplo, Leandro Damião, Montijo, Ibson, e assim, para muitos, e assim para mim também, o Leandro Damião é a pior contratação da história do Santos. Mas, entre muitas aspas, é muito mais justificável você trazer o Leandro Damião por um valor alto, porque era um jogador que era craque de um outro time brasileiro em alta, que era o Internacional. Como eu disse, não é justificável a trazida do Leandro Damião para o Santos naquela época, tanto que foi a pior contratação de longe da história do Santos. O Santos ficou com uma dívida por muitos e muitos anos, uma dívida que foi aumentando, mas isso não vem ao caso, tá? Tô falando que a do Tassiano não é justificável. A gente não tá falando de um cara que é muito bom em um outro time, a gente tá falando de um cara que é mediano, tá? Então, realmente é muito absurda essa contratação do Tassiano. Além disso, se a gente for pegar qualquer time da Europa, grande da Europa, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, City, se a gente for pegar as contratações mais caras desse clube, você vai ver que, em grande maioria delas, são jogadores ou grandes promessas do futebol, aquelas promessas muito boas, ou jogadores já consolidados de outros times que foram muito bem na temporada. Você nunca vai ver uma contratação de um cara mediano por um valor muito alto. E assim, eu não estou comparando o Santos com o Real Madrid, com o Barcelona. Estou falando que, guardada as nossas proporções, a gente tinha que contratar bem. Os nossos valores altos em transação tinham que ser para jogadores muito bons, que fizeram realmente uma temporada muito boa e foram destaques, ou para promessas. Então, assim, não faz sentido a vinda do Tassiano para o Santos, tá? E eu falei que eu ia trazer dois dados aqui para o torcedor ainda ficar mais puto e chateado com essa decisão da diretoria ali de trazer o Tassiano, tá? E lembrando que as notícias, os portais de notícias, o GE, o UOL, etc., eles não deram a transação como certa, mas está muito encaminhada, tá? Agora, o que significa esse muito encaminhada, a gente não sabe. A gente não sabe se só falta assinar, a gente não sabe se o jogo ainda é só um acordo formal ali, um acordo informal entre as diretorias. A gente não sabe. Mas o que foi dado pelos grandes portais de notícia que cobrem o Santos é que a transação está dada como quase certa, tá?
Bom, indo para o segundo dado que eu quero falar aqui para vocês ficarem ainda mais putos com essa transação, possível transação do Tassiano com o Santos, é um jogador chamado Rodrigo Garro. Vocês conhecem? É um jogador do nosso rival, do Corinthians. E, cara, o Garro foi, acho que todo mundo que acompanha o futebol, acompanhou minimamente o futebol brasileiro, viu que o Rodrigo Garro foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Eu fui até buscar as estatísticas dele no ano, né, no Campeonato Brasileiro de 2024, e ele teve 36 jogos, então foi um jogador que quase não desfalcou o Corinthians, e fez 10 gols e deu 10 assistências, tá? A gente aqui tá falando de Rodrigo Garro do Corinthians. E, cara, sabe quanto custou o Rodrigo Garro para o Corinthians? Os mesmos 4,5 milhões. Ou seja, a gente está falando de um jogador que custa exatamente o mesmo valor, porém o cara foi simplesmente o destaque do Campeonato Brasileiro. O cara foi talvez, lógico, a gente teve outros meias ali se destacando no Campeonato Brasileiro, como o Savarino, como o próprio Almada do Botafogo, etc, etc. Mas, cara, a gente tá falando de um cara que foi destaque do campeonato. O cara teve 20 participações em gols e teve o mesmo valor de transação do que o Tassiano, que é um jogador mediano. Você não ouve falar sobre o Tassiano. A gente não, assim, quem acompanhou minimamente sabe que se você ligasse o noticiário, ouvisse alguma notícia do Campeonato Brasileiro, às vezes, sempre, em algumas rodadas você via que, putz, Rodrigo Garro é destaque, Rodrigo Garro dá assistência, Rodrigo Garro participa da retomada do Corinthians no campeonato. Você não vê nada sobre o Tassiano. E aqui eu não estou enaltecendo o Corinthians, nem nada do tipo, tá? Antes que venham me criticar. Eu só estou falando que não faz sentido eu gastar a mesma coisa, o mesmo valor que um jogador que foi destaque do campeonato, de um jogador que é mediano, de um time que ficou no meio da tabela. Não faz sentido nenhum, rapaziada. Então, assim, esses são os dois dados que eu queria trazer aqui, tá? Para fazer com que, para mostrar o quanto essa negociação, esse valor não faz sentido para o momento atual do Santos, tá? E é o que eu falei, nada contra o Tassiano, talvez ele seja um bom jogador para ser titular ou até para ser um bom reserva, mas, cara, não dá para desembolsar esse valor todo nesse cara. O Bahia foi um time que ficou no meio da tabela, o Tassiano é um jogador mediano desse time que ficou no meio da tabela. Eu até fui atrás, o Tassiano fez pouco mais de 30 partidas, teve 7 gols e uma assistência, mas, cara, é muito pouco para um jogador, para um time como o Santos que quer se reerguer, quer disputar títulos enfim, não faz sentido nenhum, tá, pessoal? Então, cara, comenta aí nos comentários o que você tá achando dessa transação do Tassiano, caso ela se concretize. Dê a sua opinião aqui nos comentários. E é isso, pessoal. É um vídeo rápido aqui que eu queria trazer para vocês essa notícia que é inacreditável, né? Mais uma notícia inacreditável do Santos Futebol Clube. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva. Um abraço.